Olá, boa noite. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Trocando Figurinhas. Enquanto a gente fica aguardando a nossa convidada, tá? Então eu vou verificando aqui alguns ajustes técnicos, tá? Vou ajustando a câmera, espero que tudo bem esteja com o áudio. E vamos aguardando enquanto os nossos amigos, colegas estão sendo comunicados pelo Instagram dessa live. Tá? Então, mas hoje nós vamos falar sobre voluntariado. Mas o que é ser voluntário? Tá? Segundo a definição das Nações Unidas, voluntário é o jovem ou adulto que, devido ao seu interesse pessoal, tá, e ao seu espírito cívico, dedica parte do seu tempo sem remuneração alguma, assinando aqui, a diversas formas de atividades, tá, organizadas ou não, de bem-estar social ou outros campos. Legal, não é mesmo? Se você já foi ou é voluntário, tá? Conta pra gente aqui no chat, tá? Coloca lá, já fui voluntário, levanta o dedinho, tá? E conta no quê. Então agora mesmo já estamos aqui com a Adriana, né? Vamos conversar com ela sobre voluntariado. A Adriana é diretora de comunicação, arte educadora aí com uma experiência de quase 2 décadas ou mais, ela vai confirmar isso com a gente, trabalhando com artes plásticas e cênicas para pessoas com deficiência. Olha só que legal. Então, vamos chamar a Adri. Oi, Adri. Boa noite, tudo bem? Oi, Leves. Oh, você está numa outra parte desse planeta redondo, porque você está meio de lado, assim. Pois então, né? Você vai ter que virar seu celular. Isso. Eu deixei deitadinho, mas vamos levantá-lo então. Chega de moleza. É. Você também está com o computador ligado, né? Porque eu tô ouvindo a minha voz aí. Não. Não, Ah, não, é que Calma aí, deixa eu conectar melhor aqui o meu fone de ouvido. Melhorou? melhor, Não? não. Ah, peraí, eu tenho que falar. Melhorou, melhorou. Isso. Continua me Não, ainda ouvindo. não. Calma aí. É o retorno. Bem, assim é bom porque Ah, eu agora verifico, deu. né? Eu já estava acostumando já. Agora Opa, deu. é. Aí. Então, Adri, boa noite. Boa noite, Leves. Tudo bem contigo? Tudo certíssimo. E o maridão Rodrigo? Tá bem, tá? Daqui a pouco ele entra aí já para Ah, tá. Então, compartilhar o assunto também. tá bom. Depois manda um abraço para ele aí. Tá bom, Adri, obrigada. com o tema de hoje, né, sobre voluntariado e tal, nesse trocando figurinhas, eu estava pensando, né, da minha história pessoal, assim, né, que isso me remete a uma lembrança na minha infância, até é legal vir falar sobre esse assunto com você. Eu tinha mais ou menos uns 14 anos e eu era escoteiro de um grupo recém-formado em Curitiba, e aí eu pensei do nada, assim, olha só, não tinha nem ideia, né, de que ia ser no futuro, mas eu pensei em fazer um jornalzinho escrito à mão. Aí, bem simples, sabe aquelas folhas pautadas, né, com linhas do tamanho A3, aí com uma Uhum. caneta vermelha, uma azul, uma régua, eu fazia, né? Então, isso pro grupo escoteiro, né? Então, a minha mãe comprou aquele papel almaço, e aí comecei a fazer esse trabalho assim do nada, né, pro grupo. E né, foi com um jornalzinho, né, um informe. Mais tarde, eu também conheci um grupo de jovens que a gente lia sobre filosofia, entre outros assuntos, e eu também fui fazer isso, porque achava legal, né? Além de ficar fazendo um jornalzinho, uma espécie de um comecinho de um trabalho voluntário ali. E Uhum. mais tarde, na minha adolescência, tá, tem uma mosca voando aqui, tá?
Aí, num outro ambiente, quando eu tinha também, acho que uns 15 anos, mais ou menos, tá? Eu tinha um amigo, o Lincoln, da mesma turma que eu, e nós gostávamos muito de matemática e resolver aqueles problemas, né? Então a gente gostava muito de eu gostava particularmente de trigonometria, e a gente Sorte a sua, eu não gostava. tá. Depois eu virei para a área de humanas, né? Então hoje eu não sei dividir mais. É dividir que se fala? Então, e daí naquela época, o que acontecia? A gente gostava de resolver aquelas fórmulas extensas, matemáticas, sabe? Coisa que você vê, né? Assim, colocava no quadro. E a gente se aperfeiçoava, brincava aquilo como se fosse um xadrez. Uhum. Esse barulho eu acho que é do teu celular, né? Esse que faz Acho que é. né? É. E aí então, a gente acabou aprendendo melhor a matemática, e aí a instituição educacional que a gente fazia parte, o colégio, ele cedeu uma sala para nós, para o Lincoln e para mim, aos sábados de manhã, a gente ensinar o que a gente sabia melhor de matemática para os alunos da sala que quisessem assistir. Então foi um trabalho também, entre aspas, voluntário, que a gente não recebia nada. Imagine só, dois adolescentes ensinando matemática, o que sabiam, nós não éramos profissionais, mas a gente entendia relativamente bem do assunto, e compartilhava isso com os alunos, era um reforço, né, de matéria para os alunos, assim. Então isso é que tinha mais dificuldade, né, e como eu estava falando, dois adolescentes, um sábado de manhã ensolarado, dando aula lá, que eles podiam, né, estar fazendo qualquer coisa, curtindo. Claro que isso não foi muito tempo, mas foi uma certa... uma coisa bacana, né? Tá, e assim ao longo da minha vida, à medida que eu ia aprendendo uma coisa, ia lá já ensinando a minha maneira, né? Ensinar o que tinha aprendido, né? Aprendendo e ensinando, e à medida que ia ensinando e aprendendo melhor o que tinha sido aprendido, né? Então, eu queria saber de você, agora passando essa figurinha para você, tá? Se você lembra de quando foi o seu primeiro, como desses moldes que eu disse, né? Do seu primeiro voluntariado. Você foi lá na adolescência, se foi antes, foi depois, né? E como é que foi isso, né? E depois, a partir disso, da sua primeira experiência, e segunda e terceira, né? E como foi a sua conexão, né, para ser voluntária? Uhum. Então, Leves, ouvindo esse seu relato aí, me passou realmente um filminho na cabeça. Eu fiz a minha parte de escolaridade em colégio de primário e ginásio, né, como se falava, em colégio de freiras. Então, era um colégio das irmãs passionistas aqui de Curitiba, e elas cuidavam, tinham um colégio e cuidavam de um asilo de velhinhos, que existe até hoje, tudo, era Nossa Senhora Menina, que eu estudei, e o asilo é o Asilo São Vicente de Paulo, até hoje, que tem lá e tudo mais. E muitas vezes, em épocas assim temáticas, eles levavam a gente, que eu era pequenininha, era de Jardim 3 na época, 5, 6 anos, e eles levavam a gente lá para fazer uma tarde com eles de lanche. Os idosinhos que podiam faziam um piquenique conosco, a gente ficava lá, brincava de boneca, jogava bola com eles. Depois, ao passo que a gente ia crescendo, as nossas atividades dentro do asilo acabavam mudando um pouco. Chegou um momento que a gente ensaiava peças de teatro e levava para eles lá durante a tarde. O asilo tinha lá o seu teatro, então eles sentavam, se arrumavam e tudo. E agora, você falando disso, me passou tudo isso pela cabeça. Então, eu nem tinha me tocado que o meu processo de voluntariado veio desde criança, né? E depois disso, em época de faculdade, uma vez ou outra, a gente tinha que fazer uma tarde de voluntariado, isso, aquilo, e instigado sempre por alguém, proposto por alguém, mas uma iniciativa minha, pessoal, eu fui ter no final da década de 90, que foi numa transição de profissional minha, que eu fui desligada de um espaço que eu trabalhava há muito tempo. Eu estava com um espaço ocioso, falei, vamos fazer um voluntariado.
Daí eu fui buscar um voluntariado dentro de uma escola de ensino especial, né, para pessoas com condutas típicas aqui de Curitiba. E eu já era formada, então, em educação artística, tinha licenciatura, tinha bacharelado, então tinha uma possibilidade lá de trabalho para oferecer para eles. E eu fui, bati na porta deles e me ofereci. Eles falaram, tudo bem, pode começar amanhã. E daí eu comecei, e a minha ideia era ajudar a professora de artes naquela escola, que era uma escola que trabalhava também com adultos com deficiências severas, e ajudar, assim, dentro da aula de artes. Só que eu não conhecia nada da educação especial, muito pouco que eu tinha visto na faculdade e tudo mais. E daí comecei a fazer o voluntariado lá, comecei a me engajar com a causa das pessoas com deficiência, comecei a fazer cursos, a me especializar, e esse voluntariado trouxe para mim o meu destino profissional, que é o que eu sigo até hoje, 20 e tantos anos já, quase 20 e tantos anos. Então, o voluntariado, dentro dessa minha história aqui, ele trouxe um caminho para mim, abriu um horizonte, eu gostei, me engajei naquela causa, não consegui nunca mais sair, fui procurar outras instituições, então, e virou o meu lado profissional. Eu me especializei em trabalhar com pessoas com deficiência a partir daquele voluntariado. Então, para mim, o voluntariado tem hoje, até hoje, um cantinho assim muito especial na minha vida. Sim, nossa, que bacana. E as pessoas no seu entorno, os familiares, os amigos, vendo você atuando desse jeito, né? Como é que foi a receptividade? Alguns falaram assim, não, não vai por aí, né? Ou isso é muito trabalhoso, Aham, né? é. Conta um pouquinho daí, da tua experiência. Então, e mesmo nessa questão assim de estar disponível a um voluntariado naquela época, a minha família, inclusive, falava, não, acho que é legal, vai, faz, né? Aproveita isso, vai fazendo. Mas nunca ninguém pensou assim, nossa, pode ser uma chance na sua vida, pode ser um outro caminho, pode ser, né? Não, vai fazer o bem para as pessoas, vai dar o que você tem, né, de bom para outras pessoas que precisam tanto. E eu vejo isso como uma linda história a ser contada no sentido, assim como você contou a tua, Elvis, Leves. Elvis, troquei tudo. Elvis já morreu, o Leves ainda está vivo. Ainda bem. Então, Leves, assim, para que as pessoas pensem sempre que o voluntariado ele tem sempre os dois lados, né? É uma mão dupla, né? Não é só porque as outras pessoas precisam, é porque nós precisamos também colocar o nosso lado bom para ajudar as pessoas. Nós precisamos ter um espaço para isso, um momento para isso. A gente às vezes não se percebe como pessoa, como algumas habilidades que a gente possa ter, que nem eu não me percebia trabalhando nunca com esse público-alvo que eu falei para você agora. E no fim, abriu um horizonte, né? E até uma pergunta que eu ia fazer para você enquanto você estava lá falando da tua história de quando você era adolescente, que você ajudava as pessoas, o que você sentia depois daqueles momentos ali? Ah, bom, esse era um dos pontos que eu ia tocar ali mais para frente, justamente eu ia te perguntar isso, né? Porque quando você faz assim um trabalho voluntário desinteressado, né, tipo sem querer um retorno, seja qual for, né, financeiro, mas ele te dá um retorno, né? Ele te dá porque você está fazendo primeiro que você está fazendo uma coisa que você gosta. Quando você faz uma coisa que você gosta, já não é um trabalho, né? Então já deixa de ser um trabalho no sentido assim de você estar eu tenho que cumprir isso, aquela obrigação. Você está fazendo aquilo com carinho, né, com energia. E faz bem para você, porque você tá sendo voluntário, porque você quer. É isso que eu ia entrar nesse ponto, né? Por exemplo, se há uma obrigatoriedade, você já tem algo que está ali te incomodando, é como se ficasse te cutucando.
né? Às vezes é necessário para determinados indivíduos essa obrigatoriedade para ele ter disciplina, né, para que avance a coisa, senão pode ser que vire uma bagunça, né? Ou simplesmente a coisa assim fraqueça, ou sei lá, por N motivos. Mas quando você está ali desinteressado, está fazendo a coisa, parece que passa a vontade de comer, você não liga, não te dá fome, sabe? O tempo, parece que você entra num outro momento temporal, né? Me lembro quando a gente ensinava os alunos e tal, nossa, já passaram 2 horas e meia fazendo matemática, nossa, né? Se você pensa, 30 minutos ali, se vocês tiverem... Pois é. Então, sabe, quando você faz com prazer, rende, você faz um trabalho melhor, porque você está fazendo aquilo por prazer. Né? Você está sendo voluntário, vou ser voluntário para ajudar aquele pessoal a carregar aquela lenha. Se você é voluntário para fazer isso de forma desinteressada, para ajudar aquele pessoal que está ali, sabe, você vai lá e vai carregar a lenha. Você não vai ficar enrolando, aquele lá, eu vou deixando aquele, a cada 2 viagens do outro, eu faço uma minha. Né? Porque você tá sendo você ali, você está sendo autêntico quando se faz esse tipo de coisa. E o retorno e a recompensa, que eu penso, é que, embora você não a busque, mas você tem esse retorno, né? E que a gente vai levar adiante. No teu caso, eu gostaria que você falasse justamente disso, né? Do teu lado. Quando você faz um trabalho voluntário, quando você está ali, né? Porque deve ser muito gratificante para você, né? Você que vive, né? Nesse eixo. Nesse eixo. Então, é muito gratificante, assim, Leves, não só o que eu desenvolvo hoje, assim, mas pelas outras experiências, né, que é um momento onde, assim, é um momento onde eu me percebo sendo muito importante para os outros, porque o voluntário, agora falando assim, né, o voluntário quando ele está num espaço e aquele voluntário ele está engajado, que ele comprou a causa daquele trabalho que ele está desenvolvendo, que ele se encantou pela causa, né, ele traz uma energia diferente para o lugar. Ele traz um ritmo diferente. Nem você falou assim, o cara vai lá ajudar a levar lenha de um lugar para o outro. Tá todo mundo super cansado de levar lenha, faz isso todo dia. Mas o voluntário que tá lá chega, sei lá, cantando. E, pô, que música legal que ele tá cantando, vou cantar junto. E aquilo vai indo e todo mundo acaba, o espaço acaba se modificando em função daquele voluntário que trouxe uma energia diferente para o lugar, para aquela atividade, que trouxe um sorriso, que trouxe uma alegria. Então, isso eu acho até o lado muito positivo, e que todos os voluntários eu acho que deveriam ser assim e pensar assim, é que eles fazem a diferença dentro de um lugar. Nós fazemos a diferença, porque eu também sou voluntária, né? Até hoje eu sou voluntária, dentro da instituição que eu fundei, que é inclusive nas artes, eu tenho o meu lado voluntário na parte administrativa, né? E a gente sempre pensa nisso, o que a gente pode trazer de melhor para essa instituição, o que eu tenho de melhor que eu posso repartir nesse momento, né? Então, para mim, a minha função como voluntária, e não só dentro da Inclusive nas Artes, mas onde eu estou, é bem isso, é me engajar na causa e trazer coisas melhores para aquele momento, para as pessoas que estão ali, repartir o que eu sei, receber ensinamentos. Isso é uma coisa muito importante para quem é voluntário, saber que vai receber ensinamentos, né? Que vai ter que se flexibilizar também, porque eu posso ser um super hiper profissional que tem uma super mega experiência, mas dentro daquela instituição, dentro daquela atividade, talvez essa minha mega experiência não seja o ideal para aquilo. Pode ser que eu use um tanto da minha experiência, mas eu tenha que adquirir muito mais naquele momento. Sim. E daí para poder ajudar, né? Então é uma troca tão grande que a gente tem que estar muito aberto para isso. Voluntário, a pessoa que se quer ser um voluntário, e que vai até uma instituição, tem que ir assim de coração aberto, tem que saber que vai ter que pedalar muito, ou vai ter que frear sua bicicletinha, ou vai ter que fazer uma curva mais assim, ou vai ter que dar carona para 3 ou 4 na sua bicicleta, sabe? Então, essa flexibilização e essa abertura
é o que eu acho que é o mais, assim, engrandecedor numa ação de voluntariado, sabe? Sim. Eu queria saber a tua visão, já que você é profissional, né, voluntária profissional, tá? Assim, não, só numa maneira de dizer, né, quer dizer, você está Uhum. engajada nisso, né? E, por exemplo, às vezes a gente vê assim instituições que deveriam receber verbas do governo ou ser cuidadas do verbo do governo. Eu não estou aqui entrando no aspecto político, tá, no mérito disso. Uhum. Mas, por exemplo, numa escola pública, ela, em tese, ela teria que ser suprida, né, por essa instituição governamental da qual recebe dinheiro de todos nós para que ela seja suprida, né? Que daí ela é um retorno à sociedade. Mas, Uhum. mas, mas o que que a gente vê? Então, às vezes, há certas ações dos próprios pais, vão lá, pintam um muro, né? Ou que vão plantar uma flor, ou que vão ajudar a lixar a carteira, ou alguns empresários locais da comunidade ali, aquele, né, do mercadinho, vai e doa algumas latas de tinta. Então, aí você vê, né, assim, pessoas engajadas nisso de querer melhorar o ambiente a qual elas participam, os filhos delas estão, embora se saiba que a fonte teria que ter uma fonte provedora. Aí, por outro lado, tem aquele que, assim, eu sei que tem uma fonte provedora e ela deveria prover, e eu, por isso, vou cruzar, como eu fiz aqui, mano, dá para ver, cruzar os braços. Então você vê gente da comunidade assim e dizendo para aquele que está ajudando. É pior, né? Porque ele, além dele não ajudar, ele fala para o outro assim: nossa, mas você é bobo, né? Você está gastando dinheiro para pintar o muro da escola, sendo que tem essa verba, mas que não chega aqui na escola. Então, acho que a questão é um pouquinho mais humanitária aí, né? Porque você sabe que isso reflete no teu filho, se o muro não tiver pintado, se a escola não tiver segurança, se não tiver aquele amor. E a gente vê isso com tudo. Estou dizendo, se tem escola, né? Mas pode ser a rua da sua casa, na frente da sua casa, né? A maneira que o depósito do lixo, a maneira como é reciclado, ou se você contribui com isso ou não, no desperdício de água, por exemplo, né? Às vezes pode ser numa comunidade que a água, a conta da água seja de todos, mas daí, já que todo mundo está pagando, eu vou lá e vou gastar mais para usufruir mais disso. Quer dizer, eu queria saber a tua visão justamente desses dois lados, daquele que é voluntário por uma coisa que deveria já, pelo governo, como eu citei antes, né, já por um provedor que já teria, e aquele que não é voluntário porque sabe que tem provedor, mas também não ajuda. Mas, por outro lado, fica a instituição assim, né, fica minguando. O que você acha Hum. dessa questão? Então, a definição que você falou já no início sobre voluntariado, achei perfeita, né? E eu vejo que o voluntariado não é só a questão assim, de vou ajudar, porque tá míngua, porque tá, se Sim, eu não for vai morrer a coisa, o projeto não vai dar conta. O voluntariado deveria ser, na verdade, uma ação onde todos nós, como cidadãos, tivéssemos que ter isso diariamente. Tinha que ser uma coisa cultural, na verdade, né? Eu vejo que nós pecamos, nós assim, sociedade pecamos quando a gente vem com essa visão de que o voluntariado é para somente ajudar a uma situação momentânea ou fazer só uma ação daquele momento que o voluntariado é algo muito maior, né? O sim, voluntariado na verdade, eu vejo como uma coisa que está dentro da gente, a gente é que não coloca para fora, a gente é que não dá esse espaço, porque ainda hoje eu até comentei com você, ainda hoje escutei uma live sobre voluntariado e bem-estar. E dentro dos profissionais que estavam falando sobre isso, sobre o bem-estar que o voluntariado traz, porque eu até vejo que hoje em dia a gente fala muito dessa questão, venha ser um voluntário, venha se sentir bem, venha crescer. Então, existe toda essa explicação do resultado de ser um voluntário, que realmente existe um bem-estar, a troca, né, de você se sentir bem pelo aquilo que você está fazendo, de você perceber que você está ajudando, mas isso tinha que ser uma coisa assim contínua.
eles até citaram que no Japão existe, desde criança, ações onde eles ajudam. Uma criancinha de 4 anos ajuda a criancinha uma vez por semana, faz o seu voluntário na turma das crianças de 3 anos, e assim consecutivamente vão crescendo e as ações vão ficando de maior responsabilidade, mas isso vai sendo colocado como uma questão de educação ao próximo, de amor ao próximo, de ajuda. Então eu vejo que hoje existe essas ações das pessoas em relação às instituições, às escolas, porque realmente é difícil hoje um Estado prover todas as instituições, é difícil um município prover todas as instituições financeiramente. Então, hoje, realmente o voluntariado nesse sentido é muito importante, né? Mas existe um lado assim do voluntariado, existem as ações pontuais, existem as campanhas, então e também existe toda essa confusão que a gente está falando das possibilidades de ajuda e das definições das ações, né? O voluntário é muito mais do que só uma campanha dentro de uma instituição, dentro de uma sociedade. O voluntário tem um papel muito importante. Eu agora que estou muito mais envolvida com o terceiro setor, eu percebo o quanto o voluntário é importante dentro de uma instituição, do terceiro setor. Porque o terceiro setor, ele sustenta muito daquilo que município não consegue oferecer, que Estado não consegue oferecer, né? Então, e por outro lado, essas instituições, elas financeiramente também não têm esse lastro financeiro, então precisamos de voluntários. Mas os voluntários, eles têm que saber que ali eles têm a sua responsabilidade, ele tem as suas ações, ele tem que saber a sua importância ali dentro, e por isso, pelo voluntário ele ser tão importante socialmente, existe até uma lei que assegura o voluntariado. Você sabia? Não. Eu anotei o número da lei aqui, porque eu de cabeça não consigo me lembrar, mas é a lei número 9.608 de 1998. Então, ali assegura-se todos os direitos e os deveres do voluntário. E daí, consequentemente, vêm os direitos e deveres das instituições que estão abrindo as portas para o voluntário. Então, existe já uma conversa, tanto de leis, quanto de intenções, quanto de importância. Então, eu vejo que realmente é importante, é muito importante as instituições pensarem na oferta de voluntariado, mas que ela também esteja preparada para isso, que ela saiba o que ela quer do seu voluntário, ela saiba que ela não tem os horários para ele cumprir semanalmente. Tem que ter uma capacitação para esse voluntário entender o que ele vai fazer dentro da instituição, o que aquela instituição faz. Então, assim, é muito além do que só vir aqui passar uma tarde, ensinar a gente a pintar uma parede, não, ou ajudar a gente a fazer uma calçada, né? Hoje em dia, essa intenção do voluntariado é muito maior e é muito mais importante. E eu acho isso muito bom, porque realmente o voluntário dentro de uma instituição é muito legal e é muito importante. Além de importante, a importância é contagiante, né? Faz bem para a pessoa, faz bem para quem está recebendo ajuda, faz bem para quem está ajudando. E aquilo que você falou, cultural também. O ideal é que se a gente conseguisse embutir isso ou inserir isso, né, na sociedade, nas escolas, começar assim, a fazer. Isso vai evitar bullying, né? Ou vai diminuir o bullying, né? Vai criar mais empatia, porque daí você coloca no lugar do outro, né? Você está ajudando o outro, quer dizer, você sabe das dificuldades que o outro está passando. Isso é muito bacana, né? E assim, a informação com o conhecimento prático daquilo que você aplica, né? Você acaba com o que é chamado de pré-conceito. Preconceito, né? Exatamente. Preconceito, né? Então,
você segue adiante. Né? Diminui as diferenças, né, Leves? Porque a gente passa a fazer parte, todo mundo, do mesmo contexto, onde todos precisam de todos. Isso mesmo. Né? Todos precisam de todos. Porque a diferença, é importante existir a diferença, ela existe, né? Mas é o que você falou, todos vivendo no mesmo contexto, que todos precisam de todos. E todo mundo é diferente, não é todo mundo igual, né? Não somos clones ainda, né? Talvez no futuro... Ainda bem que a gente é diferente, né, Leves? Porque eu acho que não ia ficar legal de barba. Já não queria ser igual a você. Pois eu posso dizer que eu tô, né? Eu gosto. Eu não queria. Bem, e eu gostaria, já que estava falando de instituições, né? Eu gostaria que você falasse um pouco, então... Um pouco não. Começasse lá do início do ponto, né, da sua experiência com a Inclusive nas Artes, explicasse, né, do nome Inclusive nas Artes, como que se originou esse projeto, quem, né, com quem, por quê, como, onde, quando, aquelas coisas, né, aquelas perguntas primárias, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho, então, desse banner que está aí atrás. Aliás, eu tenho um caneco do Inclusive nas Artes, mas está em Curitiba. Senão eu estaria tomando água nele aqui. Né? Eu vou tomar numa outra live. Na outra, né? Eu também poderia estar tomando aqui no meu também, mas não quis me desconcentrar aqui. O teu gerente de marketing não te disse, olha, coloca o banner A diretora atrás, de comunicação não veio hoje. Tá bom. Tá bom. Bom, então, Leves, Inclusive nas Artes, ela foi fundada em 2018. Ela só tem 2 anos, né, de funcionamento, mas com muita integração e participação aí no terceiro setor, né? E ela surgiu... Oi, não, pode falar. É isso que eu ia perguntar. Quando foi o primeiro ponto, assim, né, que deu... Então, aquela fagulha. Na verdade, essa fagulha sempre esteve aqui dentro de mim, né? Por toda essa minha experiência de trabalhar com uma pessoa com deficiência, não só com atividades de artes plásticas e artes cênicas, mas também com a capacitação da pessoa com deficiência para o mundo do trabalho. Fiquei quase 15 anos numa instituição prestando serviço, né, paralelo com outras coisas, nessa área. Que, aliás, eu tenho, assim, maior apreço por essa instituição e sou muito grata por tudo que aprendi lá e tudo, e que fortaleceu sempre esse meu ideal, né, de trabalhar com eles e criar um espaço onde fosse um centro de arte mesmo, onde as artes elas fossem a mediadora de uma série de aprendizagens, né, e de crescimentos. E porque eu sempre trabalhei com a arte para desenvolver as habilidades das pessoas com deficiência, né? Então, e porque a arte ela traz essa transformação, né, através do trabalho com as atividades, com as técnicas, e eu sempre tive esse olhar muito mais específico para desenvolvê-los, para que eles tivessem um momento só deles, onde eles fossem eles mesmos, onde eles não trouxessem a ideia ou a intenção de um cuidador, de um responsável de uma família, onde naquele momento eles se descobrissem como pessoa, né? Descobrissem habilidades, trocassem ideias, criassem novos laços de amizade. Isso tudo eu sempre conquistei durante as minhas aulas. E chegou um momento que eu falei assim, é muito pouco isso que eu estou fazendo, né? Eu podia expandir isso mais e tudo. E daí, com também uma situação que aconteceu social, mercadológica atual, é que as pessoas com deficiência elas foram sendo encaminhadas cada vez mais para essa qualificação ou capacitação para ela ir ao mercado de trabalho, para ela ter um trabalho formal, isso, aquilo. Mas tem muita gente que não tem condições para isso, que não consegue, ou porque não tem escolaridade, ou porque a própria deficiência não permite, ou falta de mobilidade, ou questões
psíquicas que não comportem, que não deem a capacidade dela estar inserida numa empresa, né? E elas tem uma fatia que fica muito isolada dessas atividades. E ficam em casa, com os pais, e uma série de outras situações, né? Então, criar um espaço para essas pessoas e para tantas outras, e para as pessoas que não têm deficiências e que possam também se descobrir através das artes, veio a ideia de montar Inclusive nas Artes. E ela foi muito fortalecida, e esse ímpeto foi fortalecido em 2018, quando um grupo de teatro que eu formei e a gente participou do Festival de Teatro de Curitiba em 2018. E nós tivemos a inscrição de 2 dias de apresentação, né? Inscrição formal de 2 dias, e tivemos que fazer uma terceira apresentação no domingo. Tal foi a demanda de ingressos e tudo mais. Eles abriram lá o Festival de Teatro, a organização abriu no domingo mais uma sessão extra. E aquilo deu uma força e tudo mais, e daí eu e o Rodrigo, eu como diretora e dramaturga naquela época, e daí o Rodrigo, que estava como meu assistente e gestor do projeto também, né, na parte administrativa e financeira, se engajou também pela causa. Ele estava dentro desse projeto do teatro como voluntário. Olha a importância. Ele era voluntário, ele era meu assistente, mas era um voluntário naquele momento. E ele se engajou tanto, comprou tanto a causa, ele viu tanto a transformação daquelas pessoas enquanto nós estávamos trabalhando, que ele falou, não, vamos atrás desse sonho teu, vamos colocar isso em prática, vamos ver o que a gente pode fazer. E a coisa foi vindo, e daí ele se engatou nisso, e nós chamamos o Mauro, que também é um profissional que vem da área de administração, mas tem o seu lado artístico bastante forte, como mosaicista, e também trabalha com inclusão há quase 10 anos. Então, nós 3, cada um dentro da sua área, conseguimos fundar Inclusive nas Artes. Então, veja como é importante o voluntariado, né? E o Rodrigo, atualmente, é o presidente, está como presidente da instituição. Olha que legal. Parabéns, parabéns a vocês, ao grupo, né? E também ao Rodrigo e ao Mauro, né, que fazem esse belo trabalho, né, da Inclusive das Artes. E eu queria ver, e agora, com esse distanciamento social, como é que ficou, como é que está sendo? Ficamos todos distantes. Uns morrendo de saudades pelos outros. A gente está assim, com muita esperança de que a coisa logo acabe, para a gente poder se encontrar, porque a gente cria laços muito fortes, né? Sim. Você mesmo, né? Várias vezes já esteve lá na instituição, né, Leves, e viu o quanto a gente parece realmente assim amigos assim de longa data. Nós, nossos beneficiários, enquanto estamos ali e tudo. Então a gente sente muita falta das nossas aulas, mas nós logo um mês e meio, quase 2 meses depois que realmente foi feita essa pandemia aí, que causou tudo isso, a gente se reestruturou nesses meses e começou a oferecer as aulas online. Inclusive a Andréia Viana é uma das instrutoras lá nossas, ela ministra a oficina de dança sênior. Também começou conosco como uma voluntária e sim, gostou da causa, viu o quanto o nosso propósito é importante na vida da pessoa com deficiência, e hoje ela é uma instrutora nossa de dança sênior, que acontece todas as quartas-feiras, das 14 às 15 horas, pela plataforma Zoom, que foi a forma com que a gente
conseguiu manter esse nosso propósito das aulas. Aliás, foi com a Andréia que a gente começou a primeira oficina da pandemia. Depois, no mês seguinte, veio mais uma oficina, que foi a de mosaico. Depois veio a de pintura. E daí, isso passado 7 meses aí de pandemia, e nós com 4 meses, quase 5 de oficinas, nós temos aulas de segunda a sexta. Então, tem pintura, tem artesanato, uma vez por mês tem culinária, a dança, tem a dança, tem 2 modalidades de dança e tudo. Então, a gente teve que acompanhar isso, até porque os nossos beneficiários, nós não chamamos de alunos, né, Leves, nós chamamos de beneficiários, porque são eles que se beneficiam de todas essas nossas oportunidades. Então, eles chegavam e ligavam para a gente, passavam mensagem, cadê as nossas aulas? A gente não pode fazer uma aula, como que a gente vai se encontrar? E aquilo foi tão forte, tão intenso, com 1 mês de distância, que a gente falou, não, a gente tem que ter força, tem que estruturar a nossa metodologia e oferecer isso para eles. Sim, ó, vamos deixar registrado aqui o recado, a mensagem da Andréa Viana, né? Parabéns, Adriana, pelo seu engajamento nessa causa. Eu sou testemunha da sua dedicação e amor, que nos contagia também. Olha só o registro. Muito legal o seu comentário. A gente que agradece ela por todo o programa aí que ela oferece pra gente também. Isso. A Adri aqui também, a Adri Smart, falando que bacana, olha só. E muitos coraçãozinhos, eles vão voando aqui, né? Você está falando e eles vão surgindo, né? E eles vão... né, com uma fumacinha. Ai, assim. que bom! Curtindo, eu acho isso, né? Muito bom, isso acho ótimo. É sinal de que a gente abrindo o coração faz com que os outros corações também se abram, né? Sim. Você tinha me falado que, inclusive nas artes, esse ano conseguiu, né, se tornar uma entidade de... Isso! A gente recebeu o certificado de utilidade pública municipal. Né? Então, que abre portas, né? Que abre algumas portas. Isso, que abre portas, que traz reconhecimento para a instituição, pelo trabalho que ela desenvolve, pelo tempo que ela atua, porque essas certificações, a gente só consegue a partir da maioria delas de 2 anos para frente. Antes disso, não. Né? Então, o mês passado a gente recebeu esse certificado, né? Que é um reconhecimento, e com certeza isso também ajuda a gente a fazer novas parcerias, a ter um contato e inscrições dentro de outros institutos, dentro de outras fundações, né? Isso abre muitas coisas boas. E isso ajuda, por exemplo, no imposto de renda, sabe? Quando a pessoa física, a pessoa jurídica, eu quero doar aquela parte. Inclusive nas artes ela se enquadra nisso? A pessoa pode doar? Então, ainda não, por uma questão de tempo, né, e de documentação. Então, agora, talvez o ano que vem a gente consiga isso. Né? Porque tem toda uma burocracia, um caminho assim de autorizações, digamos assim, de outros órgãos, né? E que certificam daí os nossos projetos, e daí a gente pode entrar, fazer inscrição em outras fundações e tudo para conseguir arrecadar via imposto. Certo. E quem quiser ajudar de alguma forma, como é que ela faz para entrar em contato com você, Ana? Então, com Inclusive nas Artes. Com Inclusive nas Artes, né? A gente tem aí um canal que é o Facebook, que pode ser mandado algumas mensagens por ali. A gente tem um site, que é www.inclusivenasartes.org, só .org. Inclusive nas artes tudo junto. Tem um telefone, né, que posso passar aqui o telefone também, Leves? Pode, claro.
Levanta o cartaz, assim, não Ah, tem uma... é? Vou, cadê o cartaz? Ai, a diretora de comunicação hoje não veio. Que É, situação. questão. Então, pode entrar em contato também pelo WhatsApp, que é 419-8421-2001. Pode Que repetir. esse Não, repita agora. no, 41 98421 2001. Com a Adriana, que sou eu que respondo nesse número. Você que conhece bem a diretora de comunicação, né? Já vou passar para ela um e-mail. E também, assim, Leves, como a gente está falando em voluntariado, há, inclusive nas artes, também está de portas abertas para voluntários, né? E antes da pandemia começar, nós estávamos com um programa para capacitação de voluntários. Nós íamos começar final de maio, final de abril, um chamamento, tinha toda uma Sim. programação, nós estamos com o manual do voluntário pronto, da ficha de inscrição do voluntário pronto, sabe? Então estava tudo organizadinho para começar a acontecer isso presencialmente. Então daí nós tivemos que mudar um pouco o foco, mas não sei se esse ano a gente consegue fazer online, mas o ano que vem, no início do ano, a gente vai retomar essa atividade, né, porque para nós o voluntário, falo nós inclusive nas artes, o voluntário é muito importante. Sim. Inclusive porque, como instituição, a gente depende muito da captação de recursos. E a nossa captação de recursos, ela vem grande parte de eventos mensais, que antes da pandemia nós fazíamos eventos presenciais, que até acho que você já tinha ido também, né? Sim. Nós tivemos um ano passado que foi o Jazz for All, que nós recebemos 200 pessoas durante o dia lá, que foi muito legal, e os almoços, os shows com bandas, isso e aquilo. E agora, nesse momento, a gente já não consegue mais, mas mesmo assim, mensalmente a gente faz ainda um evento menor, né? Mas a gente faz para captar recursos, porque é muito importante para nós essa captação. Porque, como nós, vou explicar assim, uma coisinha rápida, como a instituição só tem 2 anos de vida, embora nosso trabalho seja muito grande, a gente já tenha um bom reconhecimento, a gente não tem ainda algumas facilitações, como você acabou de falar, de captação pelo imposto de renda, né? Ou de ter assim uma empresa grande que patrocine os nossos projetos. Então, a gente ainda tem a captação menor, que é de pessoa física, que mensalmente está lá, de algumas famílias que colaboram voluntariamente, né, mensalmente ou quando Sim. podem, né, e dentro dos eventos também a gente tem essa arrecadação maior, e mesmo para fazer os eventos, a gente sempre vai procurar doadores de insumos, né, para Sim. ajudar. Então, tudo isso é muito importante a gente falar, porque às vezes as É. pessoas não imaginam, né, o quanto a instituição ela tem que fazer coisas para se manter. E por isso, mais uma vez, o voluntário é importante nas instituições, né? Porque abre tantas possibilidades, e uma coisinha só que eu queria comentar, Leves, assim, que a pandemia hoje também facilitou para que as pessoas se engajem nas causas à distância. Então, muita coisa, até assim, administrativa, de comunicação, de campanha de marketing, muitas pessoas estão se engajando, sendo voluntárias nesse sentido, à distância. É, Então, pode acontecer também, né? era isso que eu ia te falar, né? Tem esse lado que talvez no futuro, mesmo voltando à normalidade, entre aspas, né, dentro dessa normalidade, é um aprendizado e alguma coisa que talvez vire um sistema híbrido, né? Que você, uma coisa nova brotou aí e pode ser totalmente Uhum, adaptada e é uma força a mais, né? Algo que não se uhum, pensava ou estava muito ainda lá, ainda
no casulo, ainda estava muito, né, a se pensar. É. Ó, nós temos aqui um registro, eu queria deixar aqui, ó, tá vendo? Ó, amo você demais, você é muito importante na minha vida. Ah, Tá? querido, eu sei quem é você, é o Marcelo. Essa é na Bósnia, é isso que fala assim? É, Tá, na Bósnia. na Bósnia, que legal. É, Você vê como é que importante, né? fofo. É muito, muito legal deixar esses registros aí. Então, É. olha, pode falar. Então, uma coisa que eu queria falar também para as pessoas que têm Uhum. interesse em ser um voluntário, que hoje em dia existem instituições que fazem esse contato, sabe? Inclusive nas artes, ela é parceira de duas instituições que trabalham com voluntariado. Uma aqui de Curitiba e outra acho que é da Bahia, se não me engano. Ela tem em São Paulo, tem na Bahia, que é a Free Helpers, que é daqui de Curitiba, e a Atados, que é de fora, acho que é de São Paulo, e atua em vários estados. E eles são voluntários, eles têm um cadastro de voluntários de várias áreas, de várias possibilidades, né? Então, quem quiser se voluntariar também, que não quer ser exatamente para uma instituição, mas dentro do perfil que essa pessoa vai abrir, nessas plataformas, ela pode ser chamada para aquilo que ela está se abrindo, né? Sim. É bem legal, é bem legal. Não, Aqui em Curitiba também tinha a Associação dos Amigos Voluntários. os amigos voluntários. Aqui de Curitiba também, que é muito interessante. É. É um mundo bem legal. Não, ser voluntário, né, de fato, é um excelente exercício para nos tornarmos pessoas melhores, né? Isso é muito bom, né? Certamente. Adri, olha, nós já estamos chegando aí, já encaminhando mais 8 minutinhos para encerrar aqui a nossa trocando figurinhas. Tá? Eu gostaria que você aproveitasse algum desses minutinhos assim para dar o seu recado para quem está assistindo a gente. Eu sempre faço uma brincadeira aqui, porque agora é live, né? A pessoa está assistindo ao vivo, mas ela vai ficar também gravada no YouTube depois. A partir de amanhã já vai estar lá no YouTube, vai ficar aqui, porque às vezes a pessoa não tem Instagram e no YouTube qualquer pessoa pode assistir. Então, e essas que vão assistir no YouTube vão assistir lá no futuro, o que a gente está falando agora no presente. Então, qual é o seu recado para as pessoas que estão aqui no presente e aquelas que estão lá no futuro que vão ouvir assistir esse vídeo, né? Pois então, né, Leves, eu acho que esse momento que você proporcionou, né, agradeço muito, até porque hoje é dia dos professores, parabéns, né, para nós e para todos que estão aqui, que são professores, estão conosco, duplamente prazeroso estar aqui hoje, né, falando desse assunto, que é o voluntariado, e estando no dia do professor aqui. Então, eu vou ter que pensar aqui um segundo para ver o que me passa pela cabeça, assim, para ser uma mensagem breve e impactante, que as pessoas pensem que cada ação que a gente tem ou que a gente faz, ela é transformadora. Toda ela vai ter uma consequência. E se ela vai ter uma consequência, vamos fazer com que essa consequência seja muito boa. Que essa consequência seja muito legal. Ou seja, que as nossas ações elas venham para promover mudanças, para promover o bem, para promover a ajuda. E que as pessoas que nos assistiram agora e que viram que tanto na tua vida quanto na minha, é possível a gente fomentar esse ato de cidadania com as crianças pequenininhas, que elas façam isso, né? Que às vezes não só assim, vamos fazer uma tarde de voluntariado. Não, mas a ação de vamos lá na casa da vovó ajudar hoje, a tarde inteira nós vamos estar lá ajudando a vovó? Vamos. Isso é um ato de voluntariado, né? Isso mesmo.
Então, vamos pensar assim, vamos pensar para frente, vamos pensar o quanto a gente pode fazer de bem e pensando que não é por culpa de coisas que não funcionam que a gente está trabalhando, que a gente está fazendo. Não, é porque é a nossa responsabilidade como ser humano, né? Sim. Nós estamos aqui, queremos um mundo melhor, então vamos fazê-lo melhor, né? Isso Então é mesmo, isso, que legal, que bonito. A é isso aí. Valesca está falando aqui, olha, registrando. Lindo o seu trabalho. A Adri falou parabéns aos professores. E eu agradeço, Adri, sua presença, por você ter aceitado esse convite. Foi muito Foi ótimo. esclarecedor, foi ótimo, foi excelente. Tá, eu vou encerrar agora, então, o programa. Mais uma vez agradecendo, né, a você, né, e eu encerro sempre, eu geralmente encerro, tá, eu trocando figurinhas, então, com a frase que recebi hoje de um amigo, de um colega, de um professor de Niterói, Marcos Maia, que mora no Rio de Janeiro. Ele mandou um recado assim: parabéns aos que ensinam e aos que aprendem, aos que aprendem ensinando e aos que ensinam aprendendo. Achei muito É, bonita essa frase, né? Essa é uma forma da gente aqui, da minha homenagem aos professores, que são a favor da luta constante de qualquer forma de discriminação e preconceito, tá? Então, parabéns ao seu dia, professor. Parabéns ao seu dia, professora, né? Professores, uhum. né? Parabéns, então, professora Ana, ao Marcos Maia, ao Paulo Freire, a Darcy Ribeiro, em especial a minha professora particular, a Valesca Giordano, né? Que é minha esposa. E, parabéns, então. Valeu, ensinadores, e valeu, aprendizes. Um beijo grande para todos. Olha só, Obrigada. e a gente se fala. Tchau, tchau, Obrigada, Leves, tchau. Tudo bom? adorei. Tchau, Obrigado pessoal que você. tá por aí. Tchau, tchau. Tchau, até. Até.